Nessa terceira parte da aula sobre equilíbrio ácido-base e sua regulação, nós vamos começar falando como funciona o tampão bicarbonato, mas lembrando que o tampão bicarbonato é um dos tampões, ele é o principal porque ele acaba tendo uma capacidade de tamponamento, ele contribui com 64% da capacidade de tamponamento sanguíneo, então, sem dúvida alguma, ele é o principal, mas nós vamos ver também como funciona a hemoglobina, proteínas e tampão fosfato, que são mais simples do que o tampão bicarbonato. Então, vamos começar. Apresento-vos o tampão bicarbonato. O tampão bicarbonato é feito por uma reação entre gás carbônico e água, bicarbonato e H+. Então, veja, o que acontece? Esse tampão é uma reação química que pode ir para um lado ou para o outro lado. Lembra que no nosso organismo as reações químicas são aceleradas por enzimas. Então, quem vai fazer essa conversão ou de um lado ou do outro é uma enzima bastante importante chamada anidrase carbônica, tá bom? Então, a gente vai tentar explicar isso aqui quando chega ácido ou quando diminui ácido. Esses elementos estão no nosso sangue. Aqui está mostrando um, porque isso aqui é uma equação química, mas tem muitos gases carbônicos, muita água, muito bicarbonato e muito H+. Quando chega H+, e chega H+ de onde? Ou que o nosso metabolismo produziu, ou porque nós comemos algo ácido e está chegando H+ no sangue. Quando chega H+ no sangue, se este H+ extra, se esse ácido extra ficasse no sangue, o pH iria diminuir. Lembre que quanto mais ácido, mais alto é o pH, maior o valor do pH. Então, o que acontece? Essa quantidade de ácido que está chegando, ela tem que ser consumida. Como é que a gente consome esse ácido? Pegando esse ácido extra e combinando com o bicarbonato para formar água e CO2. Quando a gente faz isso, para cada ácido extra que chega, consome um bicarbonato. E aí forma uma água e um gás carbônico. Então, no sangue vai aumentar a água e vai aumentar o gás carbônico. Tudo isso, para que foi deslocado para lá? Para que cada hidrogênio extra se combinou com um bicarbonato para formar uma água e um CO2? Para não ficar mais ácido no meio, para manter o pH. Só que, nessa situação, foi gerado outro problema. Foi gerado água, foi gerado CO2. Água no sangue, se a gente pensar, tem tanta, porque a matriz extracelular do sangue, né, é líquida, é água. Agora, gás carbônico não pode ter em excesso. Então, o que acontece? Nós temos sensores de gás carbônicos, que são quimiorreceptores, que detectam esse gás carbônico aumentado no sangue e vão acabar aumentando a frequência respiratória para eliminar esse excesso de gás carbônico. Com isso, então, não acidificou o meio, não acumulou gás carbônico, mas ainda a gente tem uma diminuição de bicarbonato. E aí, quem vai dar conta do bicarbonato é o rim, que vai aumentar a reabsorção de bicarbonato. Aumentar a reabsorção quer dizer não deixar perder bicarbonato na urina. Então, o bicarbonato que for filtrado vai ser retido. Mas se precisar, porque se baixar muito o bicarbonato, o rim consegue até sintetizar novo bicarbonato a partir de glutamina, que é um aminoácido. Então, veja a situação. Quando chega ácido, para não aumentar a concentração de ácido e diminuir o pH, só esse ácido que chegou vai reagir com bicarbonato, vai formar água e CO2. O CO2 vai, então, influenciar o sistema respiratório através de quimiorreceptores, controle da respiração e vai aumentar a frequência respiratória. E o bicarbonato que foi perdido vai ser sintetizado de novo e não ser mais perdido na filtração renal para tentar equilibrar a concentração de gás carbônico. Então, tampão, respiração, tampão, sistema renal. Isso numa condição de chegada de aumento de ácido, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês, olha, por exemplo, um paciente comeu uma planta tóxica, o paciente teve alguma intoxicação e chegou hiperventilando, o que intoxicou o paciente, né? Possivelmente um ácido
que deslocou o equilíbrio, por exemplo, tá bom? Agora vamos observar este mesmo tampão quando a gente acrescenta uma base. O que é uma base? A base é algo que tem capacidade de neutralizar o H+. Neutralizar o H+, quer dizer, retira o H+. Ao retirar o H+, se retirado fosse uma quantidade de H+, iria aumentar o pH. Aumentar o pH não é bom. Então, o que acontece? Acontece que esse sistema, que é catalisado pela enzima anidrase carbônica, vai deslocar no sentido de formar H+ para repor o que foi retirado, que foi neutralizado pela base. Então, é deslocado neste sentido, no sentido da direita. Nesse caso, esse deslocamento vai promover aumento de bicarbonato até conseguir equilibrar o pH, até conseguir ajustar a concentração de hidrogênio que foi retirada. Diminui a água e diminui o CO2. Então, olha, o CO2 vai se combinar com a água, vai formar bicarbonato e vai formar ácido para repor o ácido. Isso também não... Tudo bem, equilibrou o pH, mas também nós temos uma perda de CO2. Então, o que vai acontecer? Quando o CO2, o gás carbônico, diminui, os quimiorreceptores, os mesmos terminais neuronais que medem, né, a concentração de gás carbônico, vão sentir e vão iniciar um sinal no sentido de diminuir a frequência respiratória. Diminuir a frequência respiratória para reter e repor o CO2. Mas olha aqui, para formar ácido, para repor aquele que a base tirou, nós aumentamos bicarbonato também. Aí nessa condição, o rim vai diminuir a reabsorção de bicarbonato, ou seja, o que foi filtrado de bicarbonato não será reutilizado, pode ser perdido na urina bicarbonato. E com isso, então, este aumento vai sendo equilibrado até voltar às concentrações normais. Olha de novo, o tampão bicarbonato interagindo com o sistema respiratório, interagindo com o sistema renal. Então, vocês veem que esse é um tampão bastante complexo, mas ele é muito interessante e nos dá ferramentas muito importantes, ok? Então, olha, para resumir, aqui nós temos a essência do tampão bicarbonato, gás carbônico e água, formando bicarbonato e H+. O que são essas setas aqui para baixo? Os químicos estudiosos dizem que a água, ao combinar-se com gás carbônico, precisa passar por um estado intermediário de H2CO3, que seria o ácido carbônico, antes de se transformar em bicarbonato e ácido. E o inverso também é verdade. O bicarbonato e ácido precisam passar por H2CO3 para se transformar em CO2 e água. Porém, isso é quase que teórico, porque é tão rápido a formação e a degradação desse estado intermediário que sequer a gente consegue medir. O que nós conseguimos medir é o CO2 e água, formando bicarbonato e gás carbônico, por isso que geralmente a gente ignora essa parte de H2CO3, tá bom? Então, vamos fazer uma reflexão um pouquinho mais real, né? O CO2 é produzido no nosso metabolismo. Vocês estudaram um pouquinho de metabolismo, vocês viram que a própria glicólise, a quebra da glicose lá entre piruvato e acetil-CoA forma CO2, o ciclo de Krebs forma CO2. Então, nós formamos CO2 no nosso metabolismo. As células formam CO2. Esse CO2 formado pelas células se difunde facilmente para o sangue. Lá no sangue, o CO2 entra na hemácia, e na hemácia que nós temos a enzima anidrase carbônica, que eu falei para vocês que é a enzima que tanto catalisa CO2 combinando com a água para formar bicarbonato, como o bicarbonato reagindo com H+ para formar CO2. Então, essa enzima anidrase carbônica vai promover a ligação do CO2 com a água para formar bicarbonato e ácido. O bicarbonato, como é um íon, ele fica na parte sanguínea, na parte líquida do sangue, tranquilamente. Quando chegar nos capilares pulmonares, o bicarbonato ele volta a ser combinado com o H+, pela anidrase carbônica, e volta a virar gás carbônico e água. E o gás carbônico consegue ser eliminado por troca com o alvéolo, ele consegue ser eliminado na respiração.
Então, se houver muito ácido, esta reação pode privilegiar a formação de CO2 e água. Se houver pouco ácido, aí pode privilegiar CO2 e água para formar bicarbonato e ácido. E isso ajuda muito a regulação do pH sanguíneo. Quando chega ácido, o ácido reage com o bicarbonato, forma CO2 e água e o CO2 é eliminado. Então, vocês entendem que eliminar CO2 é uma forma de eliminar ácido, né? E formar CO2 é uma forma de formar CO2, combinar bicarbonato com CO2, é uma forma de eliminar o ácido. Então, a gente acaba entrando num balanço aí, ok? Todo tampão tem um pH ótimo de funcionamento, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para quem é estudioso, isso aqui vem da equação de Henderson-Hasselbalch, e o pH ótimo nas condições ideais do tampão bicarbonato é 7,4, que é justamente o pH sanguíneo. Okay? Bom, entendido isso, se você não entendeu, eu vou pedir para você voltar. Entendido isso, nós vamos ver os outros tampões, ok? Nós vamos começar pelo tampão fosfato, que é um tampão muito fácil. Eu vou pedir para vocês fazerem uma correção. Aqui é uma seta que vai para os dois lados, tá bom? Para um lado e para o outro. Tá errado isso aqui, é uma seta que vai para os dois lados. Então, o que é o tampão fosfato? É o fosfato de básico interagindo com ácido, quando chegar muito ácido, formando fosfato monobásico. Aqui não tem ácido livre. Quando precisar, o fosfato monobásico vira fosfato de básico e libera o H+. Então, essa reação vai para um lado para o outro, por favor, consertem a seta. E nessa equação é tão simples que sequer tem enzimas para regular isso aqui. Então, esse elemento fosfato de básico, ele reage com o H+, que é ácido, formando fosfato monobásico e vice-versa. Esse tampão é extremamente importante nos túbulos renais e no líquido intracelular, tá bom? Nos túbulos renais e no líquido intracelular. O outro tampão hemoglobina, aqui HB é da proteína hemoglobina, que na presença de ácido ela se liga ao ácido e forma a hemoglobina ácida, escondendo o ácido dentro dela. E na ausência de ácido desliga, né? E qualquer proteína, albumina, outras globulinas, tem a capacidade de tamponar ácido porque tem um elemento ácido que pode ligar ou desligar do ácido. Aqui está desligado, se vai para lá liga, esconde o ácido, se vai para lá desliga. E todo aminoácido tem um terminal ácido orgânico e um terminal amina. Esse terminal amina que está ligado ao ácido, mas pode se desligar se faltar ácido. Então, com isso a gente consegue ver os principais tampões atuando, ok? Na verdade, todos eles estão atuando ao mesmo tempo, mas lembrando que o tampão bicarbonato é o mais importante, então é a soma da capacidade de tamponamento de todos que acaba formando o sistema tampão. Nós vamos continuar na próxima aula, olhando o sistema respiratório e o sistema renal.